Você faz observância do sábado? Você pensa em fazer a circuncisão? E você faz a celebração das festas judaicas? Ou até mesmo a respeito da dieta kosher? E isso e um pouquinho mais vamos falar a respeito nessa aula de número 2 da Escola Bíblica Dominical para a Sala dos Adultos, que tem o tema sobre os cristãos. Na aula de hoje, nós vamos ter os 3 capítulos, como sempre, da revista da CPAD. E o primeiro capítulo vem falando a respeito do prevenindo contra a tendência judaizante. Capítulo 2, a tendência judaizante no início da igreja. E capítulo 3, a tendência judaizante hoje. A nossa introdução, ela fala a respeito do limite, né, que existe entre o judaísmo e o cristianismo. Então, Gálatas 2:11, o tanto que isso é importante falar, o quão foi difícil para Paulo também explicar isso, não só a Paulo explicar como explicou, mas até para outros pastores da igreja primitiva, assim como Pedro, compreender certas coisas. É tanto que Gálatas capítulo 2, no verso 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, né? Ou seja, Paulo chama a atenção de Pedro de uma forma não tão amigável, né? Não tão agradável. Chamar a atenção de uma pessoa no sentido de trazer ela a algo melhor é uma coisa, de uma forma que seja boa, né? Uma mensagem bem transmitida, enfim. Mas aqui nós entendemos, pelo menos eu entendo e eu vejo que foi de forma um pouco mais ríspida, né? Tanto que o próprio texto bíblico diz assim: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Foi uma pergunta difícil, né? E aí, eu coloquei aqui assim, mandou um papo reto, né, para Pedro, disse logo que tinha de ser dito, sem curvas na conversa. E aí Gálatas 2:16 diz mais assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então precisamos aprender o que são as obras da lei e a disponibilidade da graça de Deus a qual nós vivemos hoje. Antes até de entrar no primeiro capítulo, quero pedir a você que está aqui no vídeo comigo, muito obrigado, Deus te abençoe, mas que também deixe seu like e se inscreva no canal e, se possível for, compartilhar o link desse vídeo aqui no YouTube, nas suas redes sociais. Meus irmãos, então estamos falando de algo que para a igreja primitiva foi um ponto muito difícil deles entenderem, porque era um momento em que estava se criando as doutrinas, era um momento em que estavam chegando, né, de fora aqueles que queriam derrubar essa seita, e também dentro mesmo do próprio seio da igreja existia ali pessoas que queriam trazer um novo jeito de adoração, uma nova forma ali de dizer que eram cristãos, porém trazendo coisas do judaísmo para dentro, né, o seio da igreja. Capítulo 1, prevenindo contra a tendência judaizante. Aqui nesse ponto já falando dos 2 subtópicos, que é subindo outra vez a Jerusalém, e o objetivo dessa reunião. Então, a segunda visita de Paulo a Jerusalém, descrita em Atos 11, né, de 27 ao 30, ocorre após um período significativo de tempo desde a sua conversão a Cristo. Então, segundo o relato, essa viagem foi motivada por uma revelação do Espírito Santo. Paulo, juntamente com Barnabé, foi enviado de Antioquia a Jerusalém para entregar o auxílio financeiro, né, que os cristãos de Antioquia estavam coletando para ajudar os irmãos judeus na Judéia, que estavam passando por dificuldades devido à fome predita por Ágabo, o profeta. Essa viagem é importante porque ocorreu 14 anos depois da conversão de Paulo, de acordo com ele mesmo, conforme escrito em Gálatas 2, verso 1. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Portanto, essa viagem, né, o meu esboço aqui, eu vou estar realmente lendo aqui o que eu pesquisei. Portanto, essa viagem não foi apenas uma resposta à crise da fome, mas também uma oportunidade para Paulo de consolidar e fortalecer a sua relação com os apóstolos em Jerusalém, especialmente após o seu ministério missionário entre os gentios. É importante notar que essa viagem ocorreu antes do grande concílio de Jerusalém, que é abordado em Atos 15, onde a questão da circuncisão e da observância da lei foi debatida. Em Atos, capítulo 11, do 20 ao 30, né, Paulo e Barnabé têm um papel significativo na missão de apoio aos cristãos em Jerusalém. A revelação de Ágabo ajuda a explicar o motivo para essa viagem. Embora essa passagem não foque diretamente na questão da circuncisão, ela coloca ênfase na obra missionária de Paulo e na unidade da igreja, que ao longo do tempo buscava resolver as questões em torno da relação entre judeus e gentios no cristianismo primitivo. Essa visita de Paulo
a Jerusalém também foi um marco com sua relação com os apóstolos e na missão de expandir o evangelho para os gentios, um tema central em sua vida e em suas cartas. Então, nós entendemos que Paulo, né, ele não, imediatamente após sua conversão, ele vai ser o missionário, ser aquele grande homem que pregou aos gentios o evangelho de Jesus. Não, passa-se um bom tempo, imagina, 15 anos praticamente, aí, 14 anos, né, depois da conversão de Paulo, e aí sim existe essa subida até Jerusalém. E que aí ele se conecta ali, né, se encontra com os apóstolos e dali então ele fica mais convicto dessa chamada e realmente sai por aí afora, porque isso acontece antes da primeira viagem. Então, Tito e a circuncisão. A questão de Tito e a circuncisão é um tema relevante no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Tito era um discípulo de Paulo e um gentil, não judeu, que desempenhou um papel importante, né, nas viagens missionárias do apóstolo. No caso específico da circuncisão, o episódio mais famoso envolvendo Tito é relatado em Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 5, onde Paulo descreve uma reunião com os líderes da igreja em Jerusalém. Nessa reunião, Paulo defendeu que Tito, sendo gentil, não deveria ser obrigado a se circuncidar, né, para se tornar cristão, pois a salvação, segundo Paulo, não dependia da observância da lei judaica, é claro, mas da fé em Jesus Cristo. Esse episódio é significativo porque naquele momento surgiam tensões dentro da igreja primitiva sobre a questão de se os cristãos gentios deveriam ou não seguir as práticas judaicas. Agora, por que isso? Né? Por que a gente estuda, vê esse assunto? A maioria da igreja que estava iniciando nesse momento, a igreja primitiva, era composta por judeus. Judeus, pessoas que tinham a tradição, a cultura, enfim, queira chamar da maneira que você achar melhor, mas eles tinham uma vida, um desenvolvimento da sua vida pautada na Torá, nos profetas, enfim. Tudo aquilo que era antigo, que é Antigo Testamento, a vida deles era pautada dentro disso. E, logicamente, não só isso, mas como todos os outros costumes e leis, né, dos judeus ali, que tomavam como norma para a sua vida. Então, era muito difícil para os judeus também compreender essa questão, onde que em Cristo se cumpre toda a Escritura e que nós, uma vez olhando para Jesus, né, o autor e consumador da fé, com essa convicção de que nele nós temos acesso a Deus e não há necessidade de cumprir esses rituais, é difícil para esses judeus entenderem isso. Nós compreendemos, nós temos essa compreensão mais fácil, porque primeiro nós não estamos na cultura, né, inseridos nessa cultura judaica, e segundo que temos a Bíblia já com tudo pronto e já mostrando para nós quais eram os erros, para que hoje nós possamos acertar. Então nós temos que ter sempre em mente, né, essa questão. Olha, olhando para a igreja primitiva e para hoje, nós temos que ter essa maturidade, né, espiritual, mas essa maturidade também de ter a capacidade de compreender através do texto que era muito forte essa questão cultural entre eles ali nesse momento. E esse foi os embates que Paulo ele encontra nesse primeiro momento da igreja e, logicamente, não ficou calado, né? Não se reservou até em dizer, poxa, é Pedro que está fazendo tal coisa, eu vou ficar aqui porque afinal de contas é Pedro. Não, ele vai lá e resiste realmente de uma forma, né, assim, eu acredito que até ríspida, um momento de duras palavras, de um jeito difícil, né, de se falar, enfim, áspero, né? Mas, enfim, ele não deixou que essa falha de Pedro viesse causar algo pior ainda no futuro. Eu acredito que, inspirado por Deus, né? Estamos falando de Paulo, inspirado por Deus o tempo todo, eu acredito. É claro, né, meus irmãos? Paulo era um ser humano assim como eu e você, mas a cabeça dele já estava no andar de cima. Até a respeito disso, eu achei aqui um pensamento, um estudo a respeito disso, justamente dessa questão de Pedro e tal. Olha só, embora Pedro fosse um dos líderes da igreja, ele estava agindo como um hipócrita. Né? Ele era bastante esclarecido, no entanto, estava sendo motivado pelo receio de que Tiago e os outros poderiam pensar. Né? Provérbios 29, 25 diz, o receio do homem armará laços. Paulo sabia que teria de confrontar Pedro antes que seus atos trouxessem danos à igreja. Então, portanto, publicamente se expôs a ele, né? se opôs a ele. Observe, no entanto, que Paulo não procurou outros líderes, nem escreveu cartas às igrejas pedindo para que não imitassem o exemplo de Pedro. Em vez disso, preferiu enfrentar Pedro face a face. Às vezes, cristãos sinceros, até mesmo líderes cristãos, cometem enganos. E é preciso que outros cristãos sinceros os conduzam
de volta ao caminho certo. Se você está convencido de que alguém está fazendo algum mal a si mesmo ou à igreja, procure fazer uma abordagem direta no corpo de Cristo, não é um lugar para insinuações indiretas. Isso é muito importante a gente analisar, né? Parar um pouco aqui para pensar a respeito disso. Bom, então, portanto, o exemplo de Tito é usado por Paulo para afirmar que a fé cristã não deve ser condicionada, né, à adesão a rituais judaicos, como a circuncisão, e que os cristãos gentios não deveriam ser forçados a seguir a lei de Moisés. Esse episódio é uma das principais passagens que reforçam a teologia paulina da justificação pela fé, e não pela observância da lei. A resistência de Paulo à circuncisão de Tito, a luta dentro da igreja primitiva para definir os limites entre as práticas judaicas e a nova fé em Cristo, especialmente no que diz respeito à inclusão dos gentios na comunidade cristã. Então, era a luta de Paulo, né, esses pontos aqui colocados. Capítulo 2, a tendência judaizante no início da igreja. Então, o espanto do apóstolo, né? O espanto do apóstolo, lendo aqui um pouco na própria revista, eu acho que eu coloquei ali no meu esboço também. Deixa eu só conferir aqui. Não, eu não coloquei o texto. Mas vamos lá. Ele fica, né, assustado aqui com a rapidez com que eles voltam, né, eles mudam eles mudam o desvio, né, e deixa o apóstolo esse desvio. Enfim, então Paulo, que havia sido um fariseu devoto antes da sua conversão, ficou profundamente espantado com a ideia de que os cristãos gentios deveriam se submeter à circuncisão e à lei de Moisés. Isso porque, para ele, essa exigência contrariava a essência do Evangelho de Cristo, que é a justificação pela fé e não pelas obras da lei. A carta aos Gálatas é uma das passagens mais emocionais e significativas em que Paulo expressa sua indignação com essa tendência judaizante. Ele ficou espantado com a rapidez com que os cristãos de Gálatas estavam abandonando a verdade do Evangelho e voltando para as práticas judaicas. Então, Gálatas 1, versos 6 e 7, Paulo escreve: estou maravilhado de que tão depressa vocês estejam se afastando daquele que os chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro, mas há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, são os falsos mestres, os falsos profetas que falamos na aula de número 1. Em Gálatas 3, verso 1, ele novamente expressa seu espanto. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? A vocês, antes cujos olhos foram retratados claramente Jesus Cristo crucificado? A resposta de Paulo ao movimento judaizante é firme e clara. A salvação não vem pela obediência da lei de Moisés, mas pela fé em Cristo. Em Gálatas 2,16 ele afirma: sabemos que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O espanto de Paulo também é refletido em seu questionamento de como os cristãos poderiam retornar a um sistema de salvação que ele via como obsoleto, uma vez que Cristo já havia cumprido a lei e aberto o caminho para todos, judeus e gentios, através da fé. Então, o ponto, né, dessa lição é esse, é falar a respeito dessa coisa, né, maligna, porque quando a gente olha, é uma questão cultural, como eu já disse aqui no começo, é porque era difícil para eles assimilar esse novo momento do acreditar em algo e seguir sua vida mediante aquilo, né? Era uma novidade, era algo que não se tinha nada escrito. O que tinha escrito para eles era o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, os livros poéticos, enfim, era o Antigo Testamento. Então não existia as cartas, né, de Paulo falando, não existia os teólogos explicando alguma coisa, né? Então eles estavam realmente produzindo conteúdo para nós hoje, para que eu e você entendamos o que é o judaizar, né? E o que reflete isso na nossa fé, né? Porque até comentando com o meu sogro, falei o seguinte, que para um novo convertido hoje, uma pessoa que se achega, né, a Cristo hoje e começa a estudar, começa a aprender, ele vai entender que o judaísmo é a base do cristianismo, né? Afinal de contas, Jesus era judeu, então muito do que tem ali, tanto das parábolas como as histórias, as promessas, as profecias, estão no Antigo Testamento. Então, quando esse novo convertido ele começa a estudar, começa a entender, a aprender, né, da onde que esse Jesus Salvador, né, Mestre e Senhor, vem, ele vai se deparar com essa cultura. E a cultura judaica é muito rica. Existem muitos, né, utensílios, existem muitas coisas que, se você for pesquisar a história e o significado desses pontos, desses itens, né, você vai se maravilhar o quão era, até hoje, o quão é importante para o judeu todos esses pontos.
E o problema é que às vezes as pessoas elas se perdem com isso e acabam misturando, querendo misturar, porque afinal de contas é o mesmo Deus, né? Mas esquecem que antes de Jesus eles estavam vivendo o momento da lei. Eles não estavam no momento da graça. Eles estavam no momento onde as profecias estavam acontecendo. Agora nós vivemos um momento onde as profecias, a maior parte delas, já se cumpriram. Jesus veio, a plenitude dos tempos de Deus já aconteceu e nós estamos aguardando agora a vinda de Cristo. O mais um pouco daquilo que tudo que é profetizado, agora até mesmo Jesus falando claramente que irá voltar, resgatar a sua igreja. Então vivemos outro momento e as pessoas às vezes não entendem, não compreendem isso e querem trazer coisas do judaísmo para o seio da igreja. Bom, quem eram os judaizantes? A questão dos falsos irmãos, né, que se infiltraram na comunidade cristã. Esses opositores promoviam a necessidade de os gentios convertidos seguirem a lei de Moisés. É repetitivo isso? Sim, mas é a lição, incluindo a prática da circuncisão para serem considerados plenamente parte do povo de Deus. Então, esses indivíduos, eles são descritos como falsos irmãos, né? Paulo os vê como pessoas que não estavam realmente comprometidas com o quê? Com o evangelho da liberdade em Cristo, mas que tentavam impor um legalismo que contradizia o quê? Esse legalismo ele contradiz a graça de Deus, a graça de Deus. Né? Aí depois aqui eu tenho um outro ponto, coloquei enviados por Jerusalém. Né? Eles estavam alegando ser representantes da igreja mãe de Jerusalém, provavelmente tentando dar mais peso à sua mensagem, mas Tiago afirma que não fez, que não enviou ninguém. Tiago então aqui o pastor em Jerusalém. E depois, causadores de conflitos, né? A postura desses falsos irmãos levou Paulo a confrontá-los, pois ele considerava que a imposição de leis judaicas aos gentios distorcia a essência do evangelho cristão. Eram opositores de Paulo, legalistas que ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Observar a lei de Moisés como condição? Não. Eu preciso observar Jesus através da Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Jesus ele está em todas as páginas da nossa Bíblia, tanto no Antigo como no Novo. No Antigo, a profecia. No Novo, o cumprimento dessa profecia. Então, quando em Jesus se cumpre toda a lei, nós não precisamos agora estar atentos ao que a lei diz. Estamos firmes em Jesus, a revelação de Deus para o homem, para a salvação do homem. E o nosso olhar deve estar nele e não nas questões, né, da lei e do Antigo Testamento. Por que nós temos, mas mesmo assim temos que ter o Antigo Testamento como palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, porque aqui tem todo um projeto e um propósito de Deus, toda uma explicação do que viria. A preciosidade que essa escritura tem é indescritível. E toda a moral de Deus também, não toda, né, mas parte da moral de Deus está aqui para nós avaliarmos e aprendermos. O clima de tensão da revista, olha só o que diz. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Então nós estamos vendo nesse trimestre que a nossa revista ela tem o tema, eu sempre falo assim, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então nós temos que entender que em todo instante o inimigo vai estar tentando dar contra o evangelho de Jesus. E aqui nós vemos que essas pessoas eram pessoas que tentavam e conseguiam, não só tentavam, mas conseguiam êxito em entrar nas reuniões e ali não só como discordar, mas como espionar e depois causar um conflito fora da igreja ali. Bom, então o conflito descrito em Gálatas reflete a luta da igreja primitiva para definir sua identidade e estabelecer os fundamentos da doutrina cristã, enfrentando tensões internas entre a tradição judaica e a nova realidade da fé cristã aberta a todos os povos. Tá certo? Esse é meu comentário e a gente vai passar agora para o capítulo 3, a tendência judaizante hoje. E se você chegou até aqui, peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo fazendo isso, com certeza, para o canal, para mim, vai ajudar muito, para você não faz tanta diferença. Em 2, 3 segundos você faz aí, deixa o like aí, até mesmo comenta aí, glória a Deus, até mesmo deixa um comentário que possa nos trazer uma discussão sadia a respeito do tema e dessas tendências judaizantes. E no capítulo 3, a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. Então, a tendência judaizante nos dias de hoje refere-se aqui a práticas e movimentos que buscam reintroduzir ou enfatizar elementos da lei mosaica, né, a Torá, no cristianismo, incluindo tradições judaicas como observância do sábado, dietas kosher, celebração das festas judaicas e até a
circuncisão. Então essa abordagem busca valorizar aspectos das raízes judaicas da fé cristã, mas pode gerar bastante, né, debates teológicos sobre a essência do evangelho e a liberdade em Cristo. E aí formas modernas, né, de tendências, da tendência judaizante. Quais são? Movimentos de raízes hebraicas, né, alguns cristãos adotam práticas judaicas como forma de se conectar às origens históricas da fé cristã. Comunidades messiânicas, judeus convertidos ao cristianismo, que mantêm algumas tradições judaicas como forma de preservar sua identidade cultural. Eu penso, posso estar errado, mas uma vez em Cristo, a minha vida ela muda, então meu comportamento muda, os meus desejos mudam, meu propósito de vida muda, tudo mudou. Né? E agora a minha cultura também vai ser mudada, tá certo? A minha cultura também vai ser mudada. Pensem, se eu sou um católico praticante e tal, e aí agora eu me converti a Cristo. Mas aí eu vou lá na missa, porque afinal de contas é uma data muito especial. Não tem sentido isso. Sua cultura era uma, agora sua cultura é outra. Né? Da forma que nós evangélicos cremos, não faz sentido estar lá. E sim, de uma forma racional, cultuando a Deus. Talvez alguém possa comentar, fique à vontade, acho até interessante, mas não concordo, né? Com a pessoa, o judeu que ele é judeu, ele tem todos aqueles aspectos que eu já falei, ele tem a sua vida pautada nas tradições, em tudo que a lei e as regras lá dos judeus dizem, mas ele se converteu. Quando ele se converteu, ele tem que mudar os seus costumes, os seus desejos, mais uma vez falando, é repetitivo. Mas ele precisa entender que agora o olhar dele deve estar em Jesus, e não na cultura, não é verdade? É claro que nós respeitamos a cultura de cada etnia, enfim, mas nós temos que entender que a nossa mente, a nossa concepção, que a capacidade de aprendizado, né, a metanoia aconteceu. Então, nós precisamos trilhar outro caminho. Né? O que é o se converter? Se converter é você estar indo por uma estrada e aí você vê ali à frente uma placa, converter à direita. E aí você vira à direita, e aí você pega outro rumo. Não é mais aquele sentido, não é mais aquele destino que você está indo. Mudou, tudo mudou, é outro caminho, é outro sentido, é outra proposta de destino que você vai ter. Então, enfim, né? Então, 2, agora o terceiro, enfoque na observância legalista. Em alguns casos, a pressão para que todos os cristãos adotem práticas judaicas como requisito para uma fé completa ou pura. Isso não existe. A fé que é completa e pura está já em Cristo. Ela é completa e pura em Cristo e não em conceito judaico. Uma perspectiva teológica, né? O apóstolo Paulo enfatiza em cartas como Gálatas e Romanos que a salvação vem pela fé em Cristo, não pela observância da lei. Gálatas capítulo 3, 24 e 26. O Novo Testamento ensina que Cristo cumpriu a lei e os cristãos não estão mais sob suas prescrições. Romanos 10, 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Então, gravem esse Romanos 10, 4, com certeza. Existem muitos outros mais versículos que nós podemos acrescentar até aqui na lição e muito mais ainda pelo que virá. Né? Mas, Romanos 10, 4, então, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o equilíbrio e contexto. Então, valorizar, né, aqui está no esboço, valorizar as raízes judaicas da fé pode ser enriquecedor, quando visto como uma forma de entendimento histórico e cultural. Uma coisa é você ter uma arca nas proporções que a Bíblia indica que a arca tinha, o tamanho e da forma que era. Uma coisa é você ter essa estrutura, esse objeto na igreja, quando você vai fazer, como já aconteceu na nossa, de simular como era o tabernáculo, como eram os utensílios ali do tabernáculo. Você trazer a igreja para observar, olha, aqui existe, era desse tamanho, né? Ali o candelabro, aqui a mesa dos pães, o altar de incenso. Então, fazer réplicas no sentido didático da coisa é uma coisa. Agora, trazer esses utensílios para valorização do culto, aí você já se judaizou, né? Se é que existe esse verbo. Mas, enfim, então, como forma de entendimento histórico-cultural que vem somar ao crescimento nosso, né? Como compreender mais o que é a palavra de Deus e todo o contexto do cristianismo, todo o contexto que a Bíblia nos apresenta. E, no entanto, insistir em práticas legais como requisitos para a salvação contraria o princípio fundamental do Evangelho da Graça. Em uma reflexão atual, né? O que eu coloquei aqui? A tensão entre liberdade cristã e legalismo ainda é relevante. A tendência judaizante moderna levanta questões sobre identidade, tradição e a essência do Evangelho. Encontrar equilíbrio entre tradição e graça continua sendo um desafio para muitas comunidades cristãs ao redor do mundo, porque o equilíbrio que nós temos que ter é entender que a
que a graça de Deus é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente para nós chegarmos ao céu. Não há necessidade de se circuncidar, não há necessidade de tocar o shofar, não há necessidade, é bonita, é interessante, a história, como eu já disse, a história que está envolvida em todos os elementos aí, esses itens, é muito legal, é fascinante, mas para a fé, para um relacionamento sadio com Deus, elas atrapalham, tá? Elas atrapalham, e é importante que nós não nos afastemos, mas a gente tem que saber, entender e separar o que é culto para a igreja e o que é aprendizado para a nossa vida, né, a vida intelectual, a religiosa intelectual, né, onde nós não vamos estar ali perdidos em assuntos que realmente precisamos estar inteirados, na verdade. Muito bem. E o perigo da doutrina judaizante. A doutrina judaizante apresenta o perigo de minar os fundamentos do evangelho cristão ao deslocar o foco da graça para um sistema do quê? De regras, né? Embora respeitar as raízes judaicas do cristianismo possa ser benéfico para a compreensão histórica, mais uma vez, tornar essas práticas obrigatórias podem afastar os crentes da liberdade e da suficiência que há em Cristo Jesus. Nos tempos modernos, essa tendência continua apresentando certos riscos para a fé cristã, né? E quais são os principais perigos? Então, o primeiro aqui, a distorção da graça de Deus, né? O judaísmo legalista ensina que a salvação depende da obediência da lei, enquanto o evangelho cristão afirma que a salvação é um presente da graça divina recebido pela fé em Jesus Cristo. A perda da liberdade cristã, Paulo declarou que os cristãos foram libertos da escravidão da lei. A imposição de regras e rituais da antiga aliança anula essa liberdade, criando um ambiente de legalismo e opressão espiritual. Divisão na comunidade cristã é um dos pontos. A exigência da conformidade a práticas legais pode gerar divisões, excluindo aqueles que não seguem essas tradições e fragmentando a unidade da igreja. Foco desviado da pessoa de Cristo é o quarto ponto aqui. Insistir em práticas cerimoniais pode obscurecer a centralidade de Cristo na fé cristã, desviando a atenção do que realmente importa, a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Até uma indicação de um versículo aqui, de uma passagem, Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. E a confusão, o quinto ponto, a confusão doutrinária. Tá certo? Então, eu li aqui, a gente está falando do quê? Dos principais perigos, né, dessa judaização moderna. Né? E o quinto é a confusão doutrinária. Quanto as práticas judaizantes são apresentadas como obrigatórias, quando, né, elas são apresentadas como obrigatórias, muitos cristãos podem ficar confusos quanto à natureza da nova aliança em Cristo e ao papel da lei no plano de Deus. Então isso é muito importante a gente ter sempre em mente o porquê dessas discussões, né? Certos assuntos e pontos que a Bíblia nos passa, nos traz, às vezes talvez possa não fazer muito sentido o porquê estudar isso ou aquilo, mas o Espírito de Deus vai te mostrar o quão é relevante, importante, né? e precioso aprender e ter essa informação, não só na mente, mas no coração também. E as práticas judaizantes atuais, né? As práticas judaizantes modernas se referem à incorporação ou reintrodução de elementos da lei mosaica e da cultura judaica no cristianismo. Embora algumas dessas práticas sejam observadas por grupos específicos como parte de sua identidade cultural ou como forma de reverência às origens do cristianismo, outras têm sido interpretadas de forma legalista, criando controvérsias teológicas. Então, quais são aqui as principais práticas judaizantes? A observância do sábado, que é o Shabbat. Alguns grupos, né, defendem que os cristãos devem adorar a Deus exclusivamente no sábado, em vez de no domingo, alegando que isso é uma exigência contínua para todos os crentes. Vocês me desculpem, eu estou com sono aqui, porque é 2h56 da manhã e eu estou gravando, né? Meu Deus. Bom, qual é principais práticas judaizantes, então? Primeira, a observância do sábado. A segunda, a circuncisão religiosa. Embora a circuncisão fosse um sinal do pacto judaico, alguns movimentos defendem a sua prática como obrigatória para cristãos gentios. E isso é uma prática judaizante que vai totalmente contra o que nós cremos, cristãos que são tementes a Deus, que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Dietas kosher, né? Leis alimentares, a insistência em evitar alimentos considerados impuros pela lei mosaica, como carne de porco, frutos do mar, apesar da divisão do Novo Testamento de que todas as comidas foram purificadas em Cristo. Marcos capítulo 7, 18 e 19. Eu, assim, para ser sincero, eu não sei porque tem tanta questão com isso, né? Mas carne de porco eu não curto muito, não. E frutos do mar também não tem nem como acessar isso. Mas, né, existem pessoas que estão aí, às vezes, se confundindo. Talvez o meu comentário, para a minha realidade, não tem sentido, porque eu não tenho esse gosto. Mas para algumas pessoas, isso é crucial para a sua fé.
E isso envolve a sua permanência em Cristo e aí a sua salvação. Então, mais uma vez, talvez a gente fique assim, mas para que falar disso? Porque é importante. Se está na Bíblia, meu irmão, estuda, se preocupa, vai pesquisar, vai estudar, vai se inteirar no assunto, porque faz muito sentido. E a celebração das festas judaicas, né? Também como principal prática judaizante. A observância das festas como Páscoa, Tabernáculos, né, Pentecostes, incentivados em certos grupos, às vezes com a crença de que isso é uma obrigação espiritual para os cristãos, e não tem nada, absolutamente nada a ver com a fé cristã. Usos de objetos cerimoniais judaicos, e aqui muitos se perdem mesmo nisso. Então, a adoção de elementos como talits, né, os mantos de oração, o mezuzás, né, rolos de oração nas portas, e shofars, né, que são as trombetas, em cultos cristãos. Então, todos esses utensílios, as pessoas acabam achando interessante, porque é bonita talvez a história que existe por trás desses elementos, porém, não faz sentido, não faz conexão com a palavra de Deus. E a ênfase na observância da lei. Alguns pregadores ou comunidades ensinam que a observância aos mandamentos da lei mosaica é necessário para agradar a Deus, além da fé em Jesus Cristo. Então, você pode até ter fé em Cristo, mas se você não observar a lei, sua fé é inválida. Eu não entendi, né? Claro que é sarcasmo, mas assim, não tem sentido, meus irmãos. Se Jesus cumpre toda a lei e é Ele que morre na cruz, não tem outro lugar que eu possa e tenha que olhar. Eu tenho que olhar para Jesus. Porque foi Ele, é nele que toda a Bíblia aponta para Ele. E é Ele que é o que se sacrifica para a salvação da alma, do ser humano. Né? Bem, enfim. Seguindo então, em movimentos judaizantes notáveis, né, o movimento das raízes hebraicas, os cristãos messiânicos e algumas igrejas adventistas, tá certo? E depois eu coloquei um tópico aqui que diz o seguinte: os desafios teológicos. A Bíblia ensina que a salvação é pela graça mediante o que é a fé em Cristo Jesus, não pela obediência à lei. Paulo advertiu contra o retorno ao legalismo judaico. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Gálatas 5, capítulo 5, verso 1. E uma reflexão aqui para a gente finalizar, né? Embora o respeito às tradições judaicas, então é uma coisa interessante para frisar aqui, aproveitar e frisar para fechar. Nós temos que entender que quanto à fé, quanto à chegada da nossa, né, do nosso ser, da nossa alma, da nossa existência no céu, diante de Deus, esse caminho, esse momento nosso, para isso as questões judaicas, as tradições judaicas não influem em nada. E nós precisamos compreender que nós não podemos simplesmente jogar de um lado e esquecer o que é aquilo, porque tudo que Cristo fez, toda a sua história, os momentos, foi baseado no judaísmo. Né? Se nós formos pesquisar o porquê que são 12 apóstolos, né? Então existe uma questão de cultura judaica nesses 12. Se não tivesse 12, ele não poderia ser considerado um mestre naquele tempo. Então isso ia de encontro a uma necessidade de Jesus, ele tinha que fazer, né? Incluir essas 12 pessoas ali e ter esses 12 discípulos para ser considerado um mestre. Então é uma questão judaica, é uma lei judaica ali, costume judaico, tradição judaica, cultura judaica, que o próprio Cristo teve que estar de acordo com aquilo. Mas quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário e diz que está consumado, pronto, ali se encerra o tempo da lei. E agora vem o tempo da graça. A sua ressurreição é a garantia da nossa salvação e entendemos que o Senhor está vivo nos céus e nos observa de lá, agora mesmo. Eu aqui gravando e você aí assistindo. Bom, voltando então, embora a respeito às tradições judaicas possam enriquecer a compreensão histórica e cultural do cristianismo, quando essas práticas são vistas como necessárias para a salvação ou condição para uma fé plena, o evangelho da liberdade em Cristo é comprometido. O equilíbrio está em reconhecer a importância das raízes judaicas sem desviar a centralidade da graça. Amém? Meus irmãos, Deus em Cristo Jesus os abençoe. Eu finalizo por aqui esse vídeo. E espero que, em algum momento, um pouquinho do que eu falei possa ter contribuído, tanto para você que é aluno, que assistiu, muito obrigado, Deus te abençoe, e até mesmo para você que é professor, que possa estar em contato com esse vídeo, possa trazer algo que esclareça e te ajude em algum momento na sua aula, né, nesse domingo agora, amanhã. Estou gravando muito em cima, eu já prometi no vídeo anterior que ia providenciar mais rápido, mas a semana é corrida, é cansativa, né? Estamos voltando ali voltando das férias essa semana que passou, então ficou realmente difícil de produzir o vídeo antes. Mas Deus é bom e nós estamos aqui gravando, colocando no canal. Deus abençoe sua vida. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.